Palmeiras tem reunião para fechar com um novo reforço, ganha concorrente aí pelo inciso e também está monitorando a situação do Roger Guedes. Vamos falar aqui para vocês essas três notícias. Vamos junto. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. A gente chega aí com vocês para mais um vídeo aqui no canal. Você que já conhece a gente, por gentileza, deixa o seu like aí, é sempre muito importante. Você que caiu nesse vídeo aqui e não nos conhece, segura até o final, que aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve, senhores. Então vamos lá, ó. Lembrando que hoje tem Palmeiras Universitário e a gente volta aqui depois do jogo, tá? Para trocar uma ideia com vocês. Mas o mercado da bola, meus amigos, ele não para. E o Palmeiras tem uma reunião entre hoje ou amanhã para fechar com o lateral direito Jefté. E aí o valor vai ser entre 38 a 40 milhões de reais. Então, entre hoje, quinta-feira, dia 14, ou amanhã, sexta-feira, dia 15, o Palmeiras tem aí o seu dia D para fechar a contratação do Jefté. Tem reuniões aí decisivas aí com o staff dele. O jogador tem 21 anos, ele está lá no Ranger da Escócia e a expectativa é que um desfecho positivo, até porque as partes já estão adiantadas aí, né? Já tem um certo consenso e deve acontecer um anúncio nas próximas horas, tá? Inclusive tem informação também divulgada pelo André Hernan que o Palmeiras já tem um acordo verbal com o Jefté no contrato válido aí por 5 anos. Mas a informação que a gente tem é que entre hoje ou amanhã o Palmeiras tem a reunião final, né? O dia D mesmo para fechar com o Jefté. E aí, falando de números de negociação, o Palmeiras está disposto a investir bem, né, para contratar o Jefté, visto que vendeu o Vanderlan. Então essa negociação ela pode girar aí em torno de 5 a 6 milhões de euros, o que deve ficar ali na casa dos 38 a 40 milhões de reais. Tá? Esse valor aí ele é considerável, até acessível pela diretoria do Palmeiras. O Palmeiras costuma contratar muitos jogadores aí nesse nível, foi o Martínez, foi o Giai, muitos jogadores aí dentro dessa cifra, né? E aí, aquele velho, porém, que vocês já bem conhecem, solução jovem, longo prazo e tem a lacuna deixada pelo Vanderlan. Então o Jefté ele foi revelado nas categorias de base do Fluminense, ele se destacou no futebol europeu e ele vê com bons olhos também retornar para o Brasil. A gente até trouxe, acho que foi ontem, né? Um gol que ele tomou nas costas lá, ele se atrapalhou inteiro, já levantou as orelhas aí da torcida do Palmeiras, falando, não quero, não contrata. Então já levantou suspeita e lógico, né? Faz muito sentido essa suspeita, porque a gente tá meio, não digo traumatizado, né? Mas a gente é suspeito sempre com essas contratações de aposta do Palmeiras. E o Palmeiras, ele acerta e mira uma reposição aí, tentando uma reposição qualificada, né? Um lateral de aposta aí para reunir juventude, potencial de revenda e um estilo técnico aí desejado pelo Abel Ferreira e pela sua comissão. A possível chegada aí do GFT com um contrato longo, o Palmeiras vai sinalizar a questão da adaptação. Por isso o Palmeiras tenta fazer um contrato mais longo. Então, essa estratégia é renovar o elenco sem perder competitividade. Mostra mais uma vez aí um movimento para tentar render frutos no futuro. Deixa nos comentários se é a favor da contratação do GFT, te anima. Ó, ele pode calar minha boca, já vou te avisar. Isso aqui pode envelhecer mal, mas não me anima a contratação do GFT. Qual é a sua opinião, Erlan? Cara, pra ser justo aqui, eu falei que eu não conheço, não acompanho, né? Não tem. Mas teve um comentário que eu peguei até no último vídeo que a gente mostrou essa falha dele. Ó, o Lero, ele comentou aqui, me passou um pouquinho de confiança, porque falou: ó, sobre o GFT, eu vi os 2 jogos e o primeiro ele foi bem, costuma acompanhar os jogos do Vitória Pilsen. O cara acompanha os jogos do Vitória Pilsen. Passou confiança porque eu não sabia nem da existência do time. Enfim. Ontem, os técnicos do Vitória colocou olha, ele sabe os nomes específicos. Memik, um atacante bósnio, muito forte e rápido para jogar na ponta direita e sobrecarregou as jogadas daquele lado. O brasileiro sofreu bastante, mas acho que qualquer um sofreria. Esse tipo de análise você nunca vai ver, meu, de conhecer um atacante bósnio, tá? Então por isso que é boa a audiência aí. Quando a gente pede mesmo, é real. Eu sei que tem gente que é muito nerd de futebol mesmo, que acompanha um monte de campeonato aí. Mas, enfim, eu vi o pessoal falando que também lá no Fluminense ele era tido como uma grande promessa da categoria de base. No Fluminense, que tem uma base muito forte, né? Os meninos de Xerém lá. Mas, realmente, como eu não conheço, não sei nem como falar. Mas, realmente, é um nome, assim, que tá seguindo o normal do Palmeiras aí, né? A aposta e tal, que a gente não conhece. Tomara que chegue e comande, porque não será que ele é muito melhor que o Vanderlan? Né? O foda é isso, a gente se estressar tanto, o Vanderlan vai embora e chega um cara que talvez não é muito melhor que ele. A gente vai. Pior que a gente vai ter que descobrir na prática, né?
Exatamente, mas quero saber de vocês, rapaziada, o que vocês pensam aí a respeito da contratação do Jeff? Até lembrando também, né? Eu não fico animado com essa contratação, mas tem que trazer a coisa aos fatos aqui. Ele ganhou como o melhor lateral esquerdo aí da Liga Escocesa. Na temporada passada, o Rangers ele foi vice-campeão e o Jeff foi um dos melhores jogadores ali da liga. Então, é um ponto a se considerar, né? Mas a gente já viu esse filme muitas vezes. Esse filme pelo menos para mim, essa minha percepção, essa minha opinião, de cada 6, 7 jogadores assim que o Palmeiras contrata, um vinga, sabe? Um ou dois chorando muito acabam vingando. Então é natural levantar suspeita mesmo. Eu entendo o torcedor nesse ponto aqui. Quero saber a sua opinião também, o que vocês pensam a respeito. E vamos seguir aqui, falar de Enciso e também falar de Roger Guedes. Roger Guedes, que a gente até comentou aqui, e tem uma questão na situação do Roger Guedes, tá? Vamos falar dos dois aqui rapidinho. Só rapidinho, antes da gente entrar nesse assunto, se liga, senhor, você pode ganhar até R$ 500 hoje na Libertadores e na Sul-Americana com os nossos amigos da KTO. É isso mesmo, hoje tem Verdão, inclusive, né? Então já fica ligado, ó. Para você ganhar até R$ 500 na Libertadores e na Sul-Americana, tem um QR Code aqui embaixo, ó, vai passar aqui embaixo da tela, ou um link fixado nos comentários. Você vai abrir a sua conta na KTO. Abra a sua conta na KTO agora mesmo. Depois que você abriu, criou a tua conta, você vai até na aba Promoções e aí você vai encontrar lá, ó, 25% de ganhos extras nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Você vai ativar, vai clicar em participar. Fechado? Clicou em participar, não tem segredo. Você fez seu depósito lá na KTO e funciona assim, ó. Você vai montar a sua fezinha em jogos da Libertadores ou da Sul-Americana. E aí, nesse jogo, você escolhe pelo menos 3 seleções aí com odd 3 ou mais. Exemplo, Palmeiras vai ganhar, vai ter mais de 2 gols na partida e 2 cartões amarelos. São 3 seleções pro jogo do Palmeiras. E aí, com odd 3, né? Odd 3 ou acima de odd 3, na hora que você for finalizar ali a sua fezinha, você pode ativar um ganho aumentado de 25% no seu bilhete, tá? Então, fica ligado, ganho aumentado, KTO, não perde tempo, entra lá agora e aproveita essa promo aí para dar um gás na sua fezinha na Liberta e na Sula, que são competições aí geniais, né? Competições sensacionais aí pra gente curtir. É muito bacana. E lembrando, KTO para maiores de idade, fechado, senhores? Sempre uma graninha ali que não vai te fazer falta, a graninha da cerveja, um dinheiro que não te fará falta. Fechado, senhores? Obrigado, KTO. E vamos falar aí sobre Júlio Enciso. E se arrastou, hein? Se arrastou a negociação entre Palmeiras, Júlio Enciso e Brighton. Por quê? Quanto ele pode custar? 15 milhões de euros, ou mais precisamente, 95 milhões de reais. Eu trouxe para vocês aqui que poderia ser entre 17 ou 20. Mas o que acontece? A pedida nunca é o que o time coloca na mesa. É comum os caras colocarem um fixo e mais uma meta por bônus, que é o que o Palmeiras está tentando fazer. Ó, te pago 15 e mais 2 milhões de euros por bonificação. Então, um inciso pode custar até 15 milhões de euros. Inclusive, o PVC acabou de reforçar essa informação aqui também. Depois vocês deem uma olhada aí, que seriam 15 milhões de euros. Então, essa negociação ela é tratada aí até com uma certa complexidade e a coisa pode se arrastar. Lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro. E tem time também, mais times interessados no inciso, e agora o Palmeiras ganhou um concorrente, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tá de olho na situação do inciso, e o Palmeiras aí já tenta acelerar a negociação, muito por causa disso. Vocês viram agora que o Cruzeiro ele tem uma SAF, né? O Pedrinho, o BH lá, ele coloca uma grana absurda, sempre contratou diversos jogadores aí para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro também se baseia aí nessas opções da Premier League e agora começa a olhar o Enciso como uma opção. E o Pedrinho costuma tirar grana do cofre, viu? Vocês viram aí como ele foi buscar Gabigol, ele foi buscar o Dudu, né? Ele não tem receio de abrir o cofre para contratar. E essa é a questão. O Palmeiras tem um concorrente pelo Enciso, então o Cruzeiro monitora a situação do Enciso e o Palmeiras quer fechar esse negócio o mais rápido possível, porque outra questão aqui, qual que é a pegada do Palmeiras nessa negociação? Tentar diminuir o valor, porque o Enciso, falta menos de um ano para o contrato do Enciso acabar. O contrato do Enciso acaba 30 de junho de 2026. Então o Enciso, ele tem menos de um ano para o contrato acabar, e quando chega nessa reta final, quando o time já percebe que o jogador não tem interesse de ficar, o que acontece? Ele baixa a pedida para não perder esse jogador, para não manter o jogador satisfeito e depois não deixar esse cara livre no mercado e esse cara conseguir partir, né? Conseguir partir de graça, com muita aspas assim. Então,
esse movimento do Palmeiras faz sentido pensando nisso, porque ele está no seu. Ele tem menos de um ano para o fim do contrato dele, então o Palmeiras pede menos justamente por causa disso. Mas qual que é a grande questão aqui? Nós temos também o Grêmio. O Grêmio, que. Eu vou chegar lá, calma, que parece aquelas investigações que você coloca uns pontinhos assim, depois tudo. É exatamente o que vai acontecer, vocês vão entender agora. O Grêmio desistiu, né, do Roger Guedes, com muita aspas. O Grêmio desistiu do Roger Guedes, mas o Grêmio tinha tido essa suposta desistência no dia de ontem para tentar dar um susto no Al-Rayyan, né? Porque o Grêmio quer comprar o Roger Guedes. E aqui o Palmeiras monitora a situação de Grêmio e Roger Guedes, porque a partir do momento que o Grêmio ou não fechar com o Roger Guedes, ou fechar ou não fechar com o Roger Guedes, o Roger Guedes passa a ser uma segunda opção para o Palmeiras. O Roger Guedes pode ser uma segunda opção do Palmeiras se o negócio do Enciso complicar. O Grêmio mandou uma oferta de 15 milhões de euros, exatos valores que o Palmeiras está oferecendo pelo Júlio Enciso. 15 milhões de euros, mais 4 em bonificações para o Al-Rayyan. E o Roger Guedes quer voltar para o Brasil. E, cara, 15 milhões de euros aí, mais 5 milhões, dá uma porrada de grana, né? Dá 125 milhões de reais. Essa é a última cartada do Grêmio, porque o Grêmio desistiu, né? A negociação se encerrou, mas o Grêmio deu aquela famosa recuada para depois ir lá e dar o último cheque no Al-Rayyan. Então o Palmeiras também está de olho, monitora a situação do Roger Guedes. O Palmeiras quer suprir essa carência aí, né, de ataque, né, essa questão do ataque. Então o Palmeiras quer fechar um reforço e monitora também a situação do Roger Guedes, e já tem concorrentes europeus no Enciso, né? A própria Atalanta também está de olho, tem muita gente de olho no Enciso, lembrando que o Enciso também tem lesão no joelho. O Enciso tem lesão no joelho, está se tratando, né? Se cuidando de uma lesão no joelho, então tem essa grande questão. Enciso, se a negociação travar, Roger Guedes é um dos alvos no Palmeiras. O Palmeiras está monitorando ali a situação com o Grêmio, tá? Essas são aí as notícias de hoje. Enfim, você prefere quem? Enciso ou Roger Guedes? Deixa aí nos comentários, senhores. Lembrando, o Roger Guedes também é adaptado ao futebol brasileiro, né? Acabei de ver um golaço que ele marcou no Palmeiras, inclusive, aqui. O bicho sabe de bola também, né? Eu acho que o Roger Guedes é aquele cara que a gente fala às vezes, né? Que o Palmeiras hoje tem um time bom, tem um elenco bom, mas falta aquele cara que coloca a bola debaixo do braço e resolve o jogo. O Roger Guedes fez isso no Palmeiras quando era, inclusive, digamos, coadjuvante, né? No elenco, que tinha ali Gabriel Jesus e Dudu, e teve alguns jogos ali que ele decidiu naquele brasileiro de 16, né? E no Corinthians, então, ele era o cara, né? No Corinthians ele chamou totalmente a responsa, levou os caras até longe na final da Copa do Brasil, pra final da Copa do Brasil, né? Ele perde um gol ali na final contra o Flamengo, graças a Deus, senão os caras tinham levado aquela ali. E aquele time do Corinthians, ele tinha muitas limitações e ele era a válvula de escape, né? Tinha ali o Renato Augusto já mais velho e tal, ele que era o cara que chamava a responsa e ele é o cara que decide. Tem a questão aí de ter zoado o Palmeiras, jogou a Hugo, né? Tem essa questão a mais aí. O lance dele ter ido pro Corinthians fazer gol no Palmeiras é normal, né? O trampo dele é esse. Então, basicamente, ele só fez o serviço dele, né? O que pega mais pra mim é essa parte da zoeira. Mas, assim, bola, falando de futebol mesmo, né? Eu conheço muito pouco do Enciso e o Roger Guedes a gente conhece praticamente nascendo pro futebol, né? É muito bom de bola. E entendendo que se o seu futebol fosse videogame, que a gente só analisa a questão do futebol mesmo, as qualidades do jogador, o Roger Guedes seria um baita reforço, né? Mas o Grêmio ainda, né, nessa possibilidade e tudo mais, e o Grêmio também tá com um cara lá por trás investindo dinheiro, né? Então tem muita coisa aí envolvida, mas bola, o Roger Guedes, me dói dizer porque, né, quando ele tava no Corinthians me doía dizer isso, mas o cara é muito bom de bola, velho. Ele é bom de bola. Ah, e eu quero saber a sua opinião. Em quem você contrataria? Roger Guedes ou Enciso? Deixa aí nos comentários. Lembrando que o Corinthians, quanto que o Corinthians pagou, né? Corinthians pagar, né? O Corinthians pagou nele com muita aspas em 2023 9,1 milhões de euros, 47,2 milhões de reais. Ou seja, o passe dele valorizou. Então, hoje isso você é tem que preço de avaliar. lateral, né? Oi? Exatamente. Isso em 2023 o Corinthians pagou nele. Então, tem que ficar de olho. Deixa nos comentários aí quem você prefere, né? Se você prefere o Roger Guedes ou o Enciso. Eu confesso para você, cara, que essa questão do joelho do Enciso me preocupa, hein? Me preocupa. Será que volta? Será que não vai ter o tempo de adaptação? Será que não tem aquele tempo em que
talvez o cara não volte voando de novo, e aí o cara não se adapta, e aí a torcida de novo, mais um machucado, né? Contratar mais um jogador machucado. E o Roger Guedes tem 28 anos, tá? Roger Guedes tem 28 anos. Então tem essa questão também, por isso que o Palmeiras observa aí um plano B. Porque se a negociação do Enciso travar, a questão já fica aqui um pouco diferente. E o Enciso tem 21. Nós estamos falando de 21 para 28. Aqui a diferença de idade ela é grande. Você tem aqui quase não, né? Você tem 7 anos de diferença de um para o outro. Então, são duas situações aqui um pouco diferentes. O que vocês pensam aí, senhores? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Enfim, ó, esse vídeo não é raiz mais, viu? Esse vídeo bateu 17 minutos, cara. O que é isso? Não são mais o mesmo. Ó, deixa nos comentários aí, por gentileza, o que você pensa a respeito, né? Trouxemos aí para vocês informação do GFT, também Júlio Enciso e Roger Guedes ali, que está no imbróglio com o Grêmio, e o Palmeiras está só de canto de olho ali, olhando e avaliando as condições aqui do Enciso também. Fechado, meus amigos? Deixa aí nos comentários, dá like no vídeo, por gentileza, é muito importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, a maioria das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos, por incrível que pareça, mais de 50% aí que assistem o nosso canal não são inscritos, então já faz o serviço aí, que você vai ter informação, resenha e muita troca de ideia aí, quentinha toda vez aí na tela do seu celular, computador ou televisão. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e nós voltaremos a qualquer momento aqui. Valeu? Inclusive, hoje, depois do jogo, estaremos aí. Um abraço.